O que importa é que ele cresça. Que eu estou gastando, perdendo tudo. Dos meus dias, estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele a minha ofereça. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Ei, Shalom! A minha vida perdendo tudo por amor e com alegria. Aleluia. Labradaramanso romondele calamaravacia. A minha vida perdendo tudo com amor e com alegria. O dono dos meus dias, labrando rubo xarabadarabacandarabas, ele virá e o governo está nele. Deixa-me entrar. Ele virá, soberano em poder, ele virá. Bispa Ângela, como é que você está? Sua casa, sua família? Consiga a sua recompensa. Irmã Larissa, passa o Senhor Jesus Cristo. A minha vida perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eita glória! Orebancho remanda lá vai a súria, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tiago Ferreira, paz do Senhor Jesus Cristo. Elica, paz do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa mentoria. Curte o som aí, já começa a se conectar com o trono de Deus. Ele virá e o governo está nele. Deixa ele entrar, consiga sua recompensa. Ele virá, ele virá. Júlia, paz do Senhor. Bianca, oh glória. Consiga sua recompensa.
Shalom, shalom, amém, 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 em nome de Jesus. Laudiânia, Laudelina, pelo amor de Deus. Saudade de vocês, Laudelina. Manda um abraço aí pro meu amigo. Meu amigo dos pastéis. Vai ficar gravada essa live, viu? Até amanhã, às 4 horas, essa live vai ficar no YouTube. O amor. Oh, compartilha essa live, pessoal. Vem no tap-tap. Batendo o dedinho na telinha. Dedinho na telinha, deixa a barra do coraçãozinho encher. Enche a barra do coraçãozinho. Vai. Dedinho na telinha, bora. Aleluia. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, deixa ele entrar. Consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá. Ele blandarabara suribicanda yasu. Le promondere basuribica. Ele blandurabara basura. Mais um louvor e vamos dar início à nossa mentoria. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem conhece isso? Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Esse é forte, né? Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, eu mais percebi. Pra viver. Flávia, vamos estar orando sim. Eu sei que tudo isso é importante. Helenice, vamos estar orando pela Helenice que está aguardando leito. Vamos estar, vou colocar aqui, ó. Portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial. Mas te falta, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver da fama. Eu consigo viver sem essa honra. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Desde já, Flávia, eu declaro
sobre essa enfermidade, Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre ela, eu declaro milagre sobre ela, eu declaro restauração debaixo da unção, debaixo do poder de Deus. Eu declaro sobre a vida dela milagre, milagre, em nome de Jesus. Isa a paz do Senhor Jesus. Aleluia. O que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que me adianta tanta influência sem tua presença, não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? Isso, bora no tap-tap, pessoal. Batendo o dedinho na telinha no tap-tap pra gente conseguir bater a meta. Você bateu a meta, você já ajuda a gente. Bora lá. Dedinho na telinha até bater 10k. Bora. Ajuda a gente. Porque senão o TikTok não entrega. É uma bênção. Mas sem Deus mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um explorador. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus. Micaele, paz do Senhor Jesus seja sobre ti. Amém. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Estão preparados? Daqui a pouco vai começar. Acabou o hino, nós começamos a nossa mentoria acerca do Yom Kippur, esse tempo profético. Mas sem Deus não dá. Oremandaravasúria. Rica malandrobos salavaracantuí mandaraia. Sem Deus não dá. Quem tá entendendo, diga amém. Sem Deus não dá. Ei, eu não sei como você chegou aqui, não sei como você chegou até o dia de hoje, mas eu te digo, sem Deus não dá para seguir. Sem Deus não dá para avançar. Sem Deus não dá para alcançar. Aleluia. Vamos, em nome de Jesus, dar início ao fundo aqui. Nós vamos dar início. Você que pode, abra sua Bíblia comigo, tá? Aleluia. Em nome de Jesus. Esse encontro em Lamentações 3:40. Lamentações 3:40. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Livro das Lamentações. Meus momentos e os dias meus quem tem uma dessa, hein? Em nome de Jesus, pega ela aí, ó. Essa aqui é da capa preta, essa aqui é das antigas, hein, Fabiano, ó. Essa daqui é aquela que, quando o diabo via, ele corria. Essa daqui é aquela de couro. Essa aqui é a relíquia. É relíquia, guardo com muito carinho. Muito carinho mesmo. Livros das Lamentações. Examinai e provai os nossos caminhos e voltemos para o Senhor.
Eu repito, o texto vai dizer assim: examinamos e provemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Olha só, Yom Kippur é a definição desse tempo. O tempo onde Deus prepara para que nós possamos ser restaurados. Um tempo profético lindo, Márcio, onde Deus prepara tudo para que possamos nos reavaliar. É uma porção de graça sobre nossas vidas. É algo tão poderoso que representa a graça. É um tempo profético lindo demais. É um tempo onde nós podemos cumprir como uma palavra vai dizer assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu, sararei a terra. Olha que coisa linda. Deus nos convida para este lugar, aonde nós nos reavaliamos, onde nós pedimos perdão pelos pecados que continuamos cometendo. Nós pedimos para que o Senhor venha sobre nós. Pedimos para que o Senhor, com sua graça, nos envolva. Pedimos para que, durante esse período onde nós estamos sendo examinados, o Senhor possa ver em nós, no nosso coração, sinceridade, verdade em nossos caminhos. Para que quando nós voltarmos para o Senhor, Ele esteja, como desde o princípio, com braços abertos para nos receber. É por isso que o propósito desse encontro, esse terceiro encontro, nós estamos na terceira etapa do Yom Kippur, é uma chamada à autoavaliação, um tempo de perigo, mas também um tempo de arrependimento, santidade, obediência. A preparação para o Yom Kippur pode ser utilizada, irmãos, separada em vários períodos. Mas esse período de reflexão profunda, que é o Yom Kippur, não é apenas uma atividade para esse tempo espiritual, mas é algo contínuo. Mas nesse tempo, isso se intensifica. Porque esse tempo é um tempo onde Deus examina as atitudes e as nossas prioridades, nossos relacionamentos e as áreas ocultas da nossa vida. Deus nos convida no tempo do Yom Kippur, aonde nós chegamos, é um tempo de autoexame, um tempo onde você começa a reconhecer suas falhas, seus pecados, as suas transgressões, e nós começamos a nos reavaliar. Dentro desse parâmetro que nós estamos chegando aqui, dentro da tradução judaica, é associada à reflexão, arrependimento e retorno a Deus. Quantas coisas têm nos afastado deste lugar que é Deus, da pessoa que é Deus. E dentro desse período, nós podemos refletir sobre isso, sobre aqueles pecados que continuamos cometendo,
um período de se prostrar e pedir perdão. É tempo de choro. É tempo de chegar diante de Deus com lágrimas. Deus abençoe. É tempo de chegarmos ao Senhor em verdadeiro arrependimento, para que Ele restaure as conexões espirituais, para que Ele mude a sentença, para que o mal que foi programado sobre a nossa vida não nos recaia sobre nós, mas que o Senhor encontre graça em nós, sobre nossas vidas, para que o mal que estava programado a vir sobre nós, a sentença seja revogada. Antes de pedir, amados, nesse tempo, antes de você pedir qualquer coisa, antes de você chegar pedindo qualquer coisa, para que Deus mude circunstância, para que Deus mude isso, para que Deus mude aquilo, você precisa permitir que Ele examine o seu coração, que examine. Davi fez uma declaração no livro de Salmos, no Salmo de número 139. Vamos lá, vamos fazer essa leitura comigo. Salmos, livro de Salmos 139. Lá no verso 23, vamos lá, ele vai nos dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos teus caminhos eternos. Olha isso. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Olha a intensidade do que Davi está declarando. Olha o nível dessa declaração. Essa declaração não é sobre um homem declarando apenas que quer ser reavaliado, mas é um homem declarando que ele quer ser provado e aprovado. Mas aí eu te faço uma pergunta. Nesse tempo de reavaliação, eu te pergunto, como está a sua vida espiritual com Deus? Não precisa responder. O tribunal da consciência é poderoso. Pergunta ao Espírito Santo: como está o teu relacionamento com Deus? Existe alguma área onde você tem cometido a desobediência? Sabe aquela área que você vive tentando justificar seus fracassos naquela área? Sabe aquela área onde você vive tentando negociar com Deus? Não, tal coisa, tal área. Sabe, existem algumas áreas de desobediência. Existe um hábito que você precisaria com urgência estar mudando. Talvez você tenha negociado uma vida de oração. Talvez você tenha negligenciado uma vida lendo a palavra, meditando na palavra de Deus. Talvez você tenha procrastinado um relacionamento intenso com Deus. E talvez tudo que você precisa primeiramente, reconhecer. Talvez tudo que você precisa hoje não é de um milagre extraordinário, não é de uma intervenção divina, mas
um relacionamento incendiário. Restaurar o altar de Deus na sua vida. Talvez tudo que você precisa hoje não é que Deus faça, mas que você torne a fazer aquilo que é certo. Aquilo que você sabe que você precisa fazer. Sabe, aquilo que você sabe que Deus tem te cobrado. Preciso tornar a orar. Preciso tornar a jejuar. Preciso voltar a ler a Bíblia. Hábitos que outrora você tinha, mas devido a circunstâncias, situações, você foi negligenciando. Sabe, tem momentos na nossa vida que aquilo que você faz no secreto não corresponde àquilo que você gostaria de estar fazendo, mas você continua fazendo. A sua vida espiritual secreta e a sua vida espiritual pública estão em acordo? Hein? Estão em acordo? Como está a sua vida espiritual? Está em acordo com aquilo que você mostra, demonstra? Talvez no culto você demonstre ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Dentro da igreja, um crente fervoroso. Mas quando as luzes se apagam e a igreja fecha? Será que dentro de casa você tem esse relacionamento? Será que você tem se apresentado ou você tem sido? Sabe? Nessa trincheira, nós precisamos olhar não para os outros, mas nos permitir olhar para nós mesmos. Nos permitir que Deus olhe para nós com seus olhares, com seus olhos. E quem lembra no livro de Apocalipse, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Permita que os olhos do Senhor, como fogo, venha nos refinar. Que o fogo venha refinar quem somos. Essa terceira etapa do Yom Kippur, da preparação para o Yom Kippur, que é esse período profético, pode ser representada pelo refinamento espiritual, pelo fogo. Mas tudo que você precisa é pegar essa área, é pegar as circunstâncias que tem te feito travar, tem te feito parar, colocar no altar e deixar o fogo consumir, deixar o fervor, a paixão, o renovo romper sobre isso, destruir tudo. Então isso tudo você precisa se entregar totalmente. Malaquias 3:3, bora lá. Malaquias, livro do profeta, aleluia, Malaquias, vai nos dizer no verso 3, capítulo 3, verso 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Olha que coisa linda. Olha que tempo glorioso, amados. Um tempo de arrependimento, de humilhação.
O tempo não é tempo de você vestir a melhor roupa, é tempo de você ir para cima, para a humildade. Deus deseja trabalhar, não somente naquilo que as pessoas conseguem enxergar na sua vida, mas aquelas coisas que você não quer que saiam. Sabe aquele segredinho? Sabe aquele lado teu caído que você não quer mostrar pra ninguém? Sabe? É lá que ele quer trabalhar. É lá que ele quer operar. Sabe? Aquele pecado de estimação. Sabe? Secreto. É lá que ele quer ir. Sabe de uma coisa? É lá que ele quer tratar. Sabe aquela ferida do seu secreto? Que tem sido alimentada por hábitos, palavras, por atitudes, por pecados. É lá que ele quer trabalhar. Não somente naquilo que as pessoas conhecem, seus pensamentos, as motivações, as intenções, as palavras, os hábitos, os relacionamentos, o teu segredo, as áreas que não foram ainda submetidas a Cristo. Sabe aquela área? É nela que Cristo quer trabalhar. É nesses hábitos que Cristo quer se revelar. Quando nós olhamos para esse tempo, esse é o tempo de se arrepender, para que a sentença de Deus, para que o julgamento de Deus se torne favorável, porque todo pecado tem consequências. Mas esse é o tempo de se humilhar, pedir perdão, mudar os hábitos e receber do Senhor uma sentença favorável. A pergunta importante é: quem eu sou quando ninguém está olhando? Quem eu sou? Que não é quem eles querem ver, não é quem você quer se mostrar para eles, mas quem verdadeiramente você é quando ninguém está vendo. Será que o Vitor não precisa ser transformado? Para que o apóstolo Vitor seja refinado, para que haja uma unção, para que haja uma graça nova. Isso é um alinhamento espiritual. Quando existe uma correspondência do público para o secreto, no altar da intimidade para o altar do relacionamento, é nesse nível Deus quer ter conosco. Sabe? Deus quer tratar com aquela herança familiar. O que é isso? Aqueles padrões familiares. Tem gente que foge e evita essas transformações. E isso é uma sentença de condenação para muitos. Por quê? Porque se os padrões não forem transformados, se os hábitos não forem transformados, a sentença não será transformada. O tempo do Yom Kippur é o tempo de arrependimento e transformação. Sabe, as consequências de uma geração para outra podem ser revertidas. As maldições podem ser quebradas, ciclos podem ser destruídos. Consequências podem ser transformadas. De um novo caminho pode se abrir. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo,
nova criatura é. Portanto, em vez de pensar, estou condenado a repetir o mesmo padrão, o mesmo ciclo. Não, porque o fulano era assim, porque o Bertrano é assim. A Bíblia não nos traz respaldo para isso. Porque meu filho fez, porque meu irmão fez, pelo que meu primo fez, pelo meu pai fez. Nós vamos quebrar essa maldição. Nós vamos quebrar esse padrão. Em Cristo nós podemos romper com os padrões, com os caminhos, com os construtos, com as sentenças. E esse é o momento perfeito para isso. Para nos reavaliarmos. Para quê? Para que através da obediência, para que através do alinhamento, Deus transforme sentenças. Para que Deus revogue decretos. Nós precisamos entender isso, igreja. Um dos pontos mais fortes dentro, disso é encontrar a verdade. Mesmo que a verdade precisa ser uma exortação, mesmo que a verdade seja uma disciplina, não adianta receber palavras poderosas e não colocar em prática. Não adianta dar início ao processo do Yom Kippur no meio do caminho e querer pular fora, covarde. Você precisa entender isso. Não é ouvir, é colocar em prática. Tiago escreve: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Isso é disciplina espiritual. Se envolve palavra, estudo da palavra, oração, um relacionamento contínuo com Deus, meditação, refletir sobre aquilo que Cristo te ensinou, e principalmente arrependimento, reconhecer que aquilo que você ouviu revela uma mudança que você precisa praticar. Para quê? Para que quando você for para o campo prático, você seja transformado. Você reconheça as suas atitudes. Você precisa entender isso. Que a correção é uma expressão de amor. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Tem corações que pedem conforto, mas tem corações que pedem a revelação, o ensino. E Cristo, ele chama uma geração sedenta, que pede por ele, que clama por ele. Uma pessoa espiritual madura não precisa concordar com tudo. Uma pessoa madura, ela sabe o que deve ser feito e faz. É por isso que os maduros se reavaliam todos os dias e têm humildade. Sabe, quando alguém aponta uma área que precisa mudar, aí vem com aquela história, a minha opinião sobre isso. Uma pessoa madura, ela escuta, ela avalia, se reavalia e segue sua vida. Transforma. Se aquilo convém, se aquilo é verdade, ela vai mudar. E se não, ela descarta. Por isso que quando alguém descobre uma área que precisa ser mudada, a primeira reação não é se defender. É como está escrito em Provérbios 12:1. Ensina que aquele que ama
precisa ser disciplinado, mudado. E o maior perigo que nós corremos nesse tempo é o perigo da omissão. O que é isso? É permanecermos neutros, permitir que as defesas, nossas defesas, resistam à verdade de Cristo sobre a nossa vida. São pessoas que ignoram Jesus, ignoram o Espírito Santo. E uma verdade é que não importa o quão longe o homem possa ir, se for sem Cristo, não vale a pena. Se for sem Deus, não vale a pena. Isso é uma verdade poderosíssima. O que adianta ir longe, mas ir sozinho? Sem a presença do Mestre. Nós precisamos entender a essência do princípio do Yom Kippur. Yom Kippur é esse tempo de sermos transformados, sermos moldados. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrar padrões e restaurar princípios. Nós precisamos entender isso. Isso não é ser espiritualista, é ser espiritual. O problema da igreja é que a gente pega muitas pessoas espiritualistas e querem colocá-las como espirituais. Como assim, apóstolo? O que é isso? Isso é uma verdade. Muitas pessoas têm seguido uma vida sem Cristo por simplesmente decidirem que é mais fácil assim. Mas que isso nos chama isso nos chama para um ambiente de restauração completa. Sabe o que é ser restaurado? Primeiro passo: reconhecer. Só quem reconhece a sua queda pode subir de volta. Quem não aprendeu a reconhecer a sua queda não está apto a ser restaurado a sua posição. O problema de muitos é que eles não querem aceitar que caíram, que falharam, que erraram. Por isso não são restaurados. Mas Cristo nos chama. O altar não para nos acusar, não para nos envergonhar, mas para nos restaurar. Ele não nos chama para o altar para dizer: olha como você falhou, mas para dizer: olha como ainda há graça para te restaurar. O maior problema hoje não é falta de graça, mas falta de arrependimento. Eu trago aqui uma palavra. E essa palavra é simples. Porém, dentro daquilo que estamos comentando, é algo crucial. Só pode se restaurar aquilo que foi encontrado quebrado. Só pode ser restaurado aquilo que foi encontrado quebrado.
Se você não identifica uma falha, você não consegue. Se você decidir ignorar, aí é outra coisa. Mas se você não reconhecer, se você não... Isso é muito perigoso. Pessoas que estão em processo de iniquidade. Tem pessoas que estão passando em processo que estão... O inimigo está querendo gerar nele uma neutralidade espiritual. Mas ele está tão adaptável que se adaptou a frieza. Trabandarabasurica. Se adaptou àquela circunstância de tal maneira que, assim como caranguejo, você ferve a água e coloca ele a água morna e vai esquentando a água, ele fica lá. Ele não liga, ele morre lá. Ele se adapta. O erro de muito cristão é se adaptar à frieza, se adaptar a menos. Porque o cristão, quando ele dá início, ele inicia fervoroso, sedento. Mas o problema é quando o cristão perde o vigor, perde a força no meio da caminhada. Isso gera consequências terríveis, talvez irreversíveis. Por quê? Porque se eu não reconheço a minha queda, eu não posso ser restaurado. É por isso que nós precisamos nos reavaliarmos nesse tempo. Esse é o tempo de nos colocar diante de Deus com humildade, para que o próprio Deus nos restaure. Para que o próprio Deus nos mude. Mas se nós não reconhecermos, se nós não nos humilharmos, nós continuamos debaixo da mesma sentença, da mesma palavra, da mesma maldição. Tudo o que não é tratado se intensifica. Repito, tudo o que não é tratado se intensifica. Ganha força. Quantos hábitos, quantas coisas têm se intensificado em nossa vida sem ser tratados? Quantos pecados têm ganhado força na nossa vida por nós não termos a coragem de tratar com eles? Davi vai falar algo muito interessante. Ele vai falar acerca das raposas e das raposinhas. Ele está dizendo assim: olha, existem as raposas grandes, mas também existem as pequenas. Tem as coisas grandes, mas também tem as coisas pequenas. Tem coisas que são escandalosas, mas tem coisas que você oculta dentro dos teus hábitos que você não percebe, que precisam ser tratados. Quando nós não reconhecemos essas coisas, os padrões, se intensificam. Vida não é transformada. E dentro desse período de Yom Kippur, nós somos chamados por Deus para nos reavaliarmos e mudarmos, para que o mal que Deus planejou fazer para a sentença que já está programada seja revogada. Esse é o tempo. E esse é o comportamento que vai te fazer receber uma aprovação de Deus.
não uma reprovação. Entenda isso. Uma aprovação, não uma reprovação. Cristo nos chama para esse lugar, nesse tempo, onde aquilo que Deus estabeleceu na eternidade é restaurado. Para quê? Para que a maldição não recaia sobre nós. É um período de graça. Aonde está isso? Em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. O Cordeiro que substitui Isaac. Cristo que substituiu Barrabás. Tudo fala sobre isso. É um período onde nós podemos nos reavaliar, nos encontrar diante de Deus, para que Ele mude a nossa sentença. Estou arrepiado aqui. O que Deus quer nos chamar nesse momento é para viver com intensidade. Viver com intensidade um relacionamento, não superficial, mas profundo. Que possamos então, dentro desse tempo, chegar diante de Deus e da presença dele e dizer: eis-me aqui. Esse eis-me aqui muda tudo, porque esse eis-me aqui é o que o céu precisa para te transformar a tua história. Eis-me aqui, muda-me. Eis-me aqui, restaura-me. Eis-me aqui, eu me humilho, eu confesso, eu choro, eu súplico. Transforma. O homem precisa entender isso. O Criador não nos criou para destruição eterna, mas para glória eterna. Lá para andar na basura, vou andar na baias. Ele era mais xerecalamanda na basura. Muitas coisas mudam. Muitas coisas podem mudar. Mas uma coisa é verdade. Pai é imutável. Deus Pai é imutável. Ele quer liberar graça sobre os filhos. E ainda há graça suficiente para encobrir nossas falhas, erros, pecados e transgressões. Quem pode entender isso? Com que Cristo possa fazer em nós aquilo que Ele atrai, para que o nome dele seja glorificado. Venhamos abrir os nossos corações, abrir os nossos corações, para que Cristo se revele, para que Cristo trabalhe em nós. Nós estamos
Na etapa 3, do alimento espiritual, para que nós venhamos nos preparar, nos examinar, para que aquilo que Deus tem preparado para nós, em graça, transforme a nossa vida. Em graça, prove o nosso ser, para que o próprio Deus não nos reprove. Nós precisamos alinhar os 3 altares. Primeiro, o altar do coração, que está dentro de mim. O convite é esse: pensamentos, desejos, emoções e motivações. O que está dentro. O altar do secreto. Quem sou quando ninguém está me olhando? Os seus hábitos, suas escolhas, o seu caráter, a sua vida de oração. O altar público. O que as pessoas estão vendo. O teu ministério, o teu serviço, as tuas palavras, o teu comportamento, o seu testemunho. Isso é um desafio, amados. Que esses 3 altares estejam alinhados. Esses 3 altares revelem a tua obediência, a tua humildade, não uma espiritualidade barata, não um espiritualista que está mais preocupado com a camisa, com a saia, com a calça, com o terno, com a roupa, com os aspectos espirituais. O Senhor nos convida para um verdadeiro arrependimento. Então não se preocupe apenas com as emoções. Você precisa de um momento de resposta, de um momento de arrependimento. Se reserve alguns minutos com silêncio. Você possa orar agora. Que você possa falar com Deus agora. Senhor, sonda o meu coração. Depois pergunta para Ele, o Espírito Santo, traz a minha memória. Traz a minha memória o que precisa ser confessado. Traz a minha memória o que precisa ser abandonado. Traz a minha memória quem precisa perdoar e a quem eu preciso pedir perdão. Que atitudes que eu preciso tomar hoje em obediências a Deus. Não estou falando para você se expor aqui. Estou falando para você se colocar diante de Deus, se expor diante de Deus nesse momento. Aproveita esse momento para se expor diante de Deus. Vamos orar. Enquanto você vai falando com o Espírito Santo, eu vou orar. Nós vamos orar junto agora. Em nome de Jesus. Vou até aumentar o fundo. Espírito Santo, uma liberdade. Senhor, eu não quero apenas receber de Ti,
quero ser transformado por Ti. Sonda esse meu coração. Mostra para mim o que eu preciso corrigir. Revela aquilo que está em oculto. Purifica minhas motivações. Alinha os meus pensamentos. Oh, Rabadaramachai. Com a Tua palavra. Dá-me coragem para abandonar aquilo que não Te alegra. Dá-me humildade para receber de coração a Tua presença. Dá-me força para obedecer. Que o meu altar público carregue os frutos do meu altar secreto. Que a minha vida seja uma resposta à Tua palavra, à Tua graça. E em Cristo eu escolho uma nova caminhada. Eu escolho viver. Eu escolho viver aquilo que Te agrada. Em Cristo eu escolho viver aquilo que agrada ao Senhor. Pai, que hoje, ainda hoje, possamos nos reavaliar, confessar nossos pecados, restaurar o relacionamento, Pai, abandonar aquilo que precisa ser abandonado e restaurar a essência do altar de Deus sobre nossos corações. Possamos nos consagrar a Ti. Possamos, Pai, carregar novamente a essência. Antes de Deus mudar as coisas externas, começa a mudar os meus pensamentos. Eu permito, Pai, que o Senhor alinhe os meus pensamentos, o meu eu interior. Porque eu reconheço que estamos passando uma fase de batalha, mas também um lugar de posicionamento. Que o Senhor nos auxilie nessa jornada. Até o dia do Yom Kippur. Tuas graças, Teu favor esteja sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Possamos, Pai, nos posicionar diante da Tua presença. Tornar, Pai, para onde paramos. Nos examinar. Nos arrepender. Corrigir os maus hábitos. Tornar a obedecer, Pai. E como está escrito, Pai, na Tua palavra em Lamentações 3:40, examina, Senhor meu Pai, e prova os nossos corações, nossos caminhos, e volta para o Senhor. Possamos restaurar essa caminhada, restaurar essa essência, restaurar o nosso para viver a plenitude do Teu propósito e da Tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer amém nesse momento? Então que esse amém você venha entrar em concordância com o que você declarou aqui. Você venha restaurar o relacionamento com Deus, essa vida com Deus, negar o que precisa ser negado, cumprir o que precisa ser feito. É um compromisso. O tempo de Yom Kippur é um compromisso. Muitos vão querer desistir no meio do caminho. Eu confesso, não é fácil. Mas Deus não conta com covarde nem medroso. Deus não conta com esses.
Vou falar bem rasgado. Deus não conta com covarde e medroso. Deus não conta. Deus está contando com uma geração. Uma geração que sabe o que quer. Sabe quem é o seu Deus. O seu Deus os conhece. Esse é o tempo de arrependimento e restauração. Lembra-te, pois, de onde caíste. Torna as tuas primeiras obras. Em nome de Jesus. E aí, gostou do conteúdo? Siga o nosso canal do YouTube. Siga o nosso perfil no TikTok. Entre em contato conosco, tem uma sala de mentoria, temos vários conteúdos. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te auxiliar na sua jornada para com Deus. Que Deus venha te fortificar e te capacitar para esse tempo. Para que no dia 20 ao 21, você possa estar se privando de tudo. No dia 20 a 21, você não pode tocar em água. Você não pode vestir roupa nova. Você não pode usufruir de vaidades. Você tem que estar se guardando, se resguardando. O período onde eu te convido a fazer propósito de silêncio. Fica ali quietinho ali, ó. Só você e Deus. Se isola no teu quarto, na casa. Fica lá o dia inteiro. São 24 horas, amados. 24 horas. Das 6 horas de um dia até 6 horas do outro. 6 horas de um dia, 6 horas do outro. Onde você vai estar ali. Você não pode pegar no celular para poder ver vídeos, essas coisas. Você vai ler a Bíblia. Você não vai comer nada. Você vai ficar ali. Só que enquanto você estiver ali, você tem que estar em arrependimento, em meditação. Você vai ver sentenças sendo revogadas. Respostas de Deus para a tua vida. Amém? Tenho certeza que esse vídeo te ajudou. E vai te ajudar muito mais. Porque é mais do que palavras. Eu creio que há uma unção, há uma presença que vai de encontro à tua vida. Eu encerro aqui essa transmissão. Deixo aqui meus agradecimentos a todos que estiveram conosco até agora. Façamos essa oração final. Gratidão, Pai eterno, pela vida do Teu Filho Jesus Cristo, pela Sua graça que nos alcançou, pelo Teu amor que nos envolveu. Pai, perdoa nossas falhas, pecados, erros, pensamentos. Lava-nos com Tuas águas, purifica-nos com Teu sangue. Limpa-nos, Senhor, de toda a mão, para que possamos estar contigo na Tua presença, para que possamos ouvir a Tua voz, para que o Senhor nos preserve e em vida possamos Te encontrar, mesmo que em corpo glorificado possamos Te exaltar, para que o Teu nome seja exaltado, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? O amor de Deus Pai, a graça do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe as suas vidas. Até a próxima live. Deus venha vos recompensar ricamente. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.
Recandalaya masu.